Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Ministro Edson Fachin rejeita o pedido do procurador Rodrigo Janot para incluir o presidente da República, Michel Temer, no inquérito que investiga integrantes do PMDB. Na Câmara dos Deputados, comissão aprova vários itens da reforma política, amplia financiamento público e cria para as próximas eleições o sistema distritão. Os detalhes você vai conferir com a gente a partir de agora aqui, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional, diretamente de Brasília, com emissoras públicas de todo o país. A gente começa o noticiário falando justamente das decisões do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, que é relator da Lava Jato no STF. Hoje foram várias as decisões de Edson Fachin. A editora Carolina Pimentel, da Agência Brasil, vai trazer algumas informações para a gente e, na sequência, eu também complemento com outros dados. Mas uma das decisões, Carol, foi justamente em relação àquele pedido do Procurador-Geral da República para incluir o presidente Michel Temer naquele inquérito que investiga integrantes do PMDB. E Fachin negou isso, né? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Isso mesmo, a decisão saiu agora há pouco, então o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, ele decidiu hoje não incluir o presidente Michel Temer no inquérito que está investigando integrantes do PMDB da Câmara dos Deputados aí dentro da Operação Lava Jato. Ele, então, rejeitou aí esse pedido de inclusão que tinha sido apresentado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Na decisão, o ministro Edson Fachin entendeu que o presidente Michel Temer já é investigado pelo crime de organização criminosa no inquérito que foi aberto pelo Supremo a partir das delações da JBS. Então, ele entendeu que é desnecessária a inclusão de Michel Temer em outro inquérito. Esse pedido para a inclusão do presidente no inquérito que está investigando o PMDB foi apresentado primeiro pela Polícia Federal, o que levou então o ministro Edson Fachin a solicitar uma manifestação de Rodrigo Janot sobre o assunto. O inquérito sobre o PMDB tem no momento 15 investigados, entre eles o deputado cassado Eduardo Cunha e o ex-ministro Henrique Eduardo Alves. Ainda a gente falando sobre decisões do ministro Fachin, o ministro também concedeu um prazo de 5 dias para o procurador-geral, Rodrigo Janot, se manifestar sobre um pedido de suspeição feito pela defesa do presidente Michel Temer. Na terça-feira, os advogados do presidente pediram a suspeição do procurador-geral da República para atuar numa investigação relacionada ao presidente que está em tramitação na corte. A defesa argumenta que o procurador está agindo de forma pessoal em ações contra o presidente. O advogado Antônio Maris, que representa o presidente Michel Temer, acusa Rodrigo Janot de parcialidade nas investigações e, se ao contrário, assumir de pronto que o suspeito é culpado sem uma convicção da sua responsabilidade, então, de atuar aí no curso das investigações e do processo com o objetivo aí de obter elementos que confirmem um posicionamento, né? O advogado de Temer argumenta. Na ação, a defesa de Temer também cita uma palestra na qual Janot disse que, fazendo uma referência aí ao presidente, que enquanto houver bambu, lá vai flecha, uma referência, segundo o advogado de Temer, ao processo de investigação contra o presidente. E são essas informações que a gente tem, Rosiane. E a gente lembra que você pode conferir com detalhes no site agenciabrasil.abc.com.br. Conferir informações, inclusive, sobre esta outra notícia que eu complemento agora, que também foi de decisão do ministro Edson Fachin, que hoje determinou a suspensão da investigação contra o presidente da República, Michel Temer, justamente para poder acompanhar aquela decisão da Câmara dos Deputados que rejeitou a denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, que era acusado ali pelo Procurador-Geral da República de corrupção. A gente lembra que o procurador Rodrigo Janot fez essa acusação com base na delação e em gravações feitas por empresários da JBS. Hoje teve essa decisão, a gente confere no documento que foi assinado pelo ministro Edson Fachin, e neste documento Edson Fachin
ressalta que vai ser desmembrado parte ali daquele processo, ou seja, parte da investigação que diz respeito ao ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, isso vai ter uma outra continuidade. Então, vai ser desmembrado e, no caso do presidente da República, Michel Temer, como não houve autorização da Câmara dos Deputados de aceitação em relação à denúncia contra ele, aí isso passa a ser suspenso. Foi a determinação hoje já assinada pelo ministro Edson Fachin. Agora a gente segue no noticiário falando sobre uma das principais pautas do Congresso Nacional. A gente falou aqui ontem a discussão sobre a reforma política e olha, aquela discussão que o Lucas Por Deus Leon ficou acompanhando até a madrugada e hoje o dia quase todo ali na Câmara dos Deputados, durou ali muitas horas ontem, 6, 7 horas, e hoje de novo, mas aí a comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa algumas das propostas de reforma política aprovou alguns pontos. Aprovou o texto base ontem e aí durante a noite, já entrando pela madrugada, e hoje fez a votação também de vários destaques, outros detalhes em relação ao texto. A gente vai trazer aqui traduzido para você, então, o que é que foi aprovado, quais são esses principais pontos aprovados. Um dos principais itens é em relação ao sistema de votação. O que ficou decidido ali, que foi aprovado pelos parlamentares na comissão especial, foi a implantação de um novo modelo. Hoje, como é que funciona? Hoje é um sistema proporcional, ou seja, você vota, o voto não vai diretamente para a pessoa, vai para o partido ou coligação, depois é feito uma divisão ali, um quociente eleitoral, se descobre quantas vagas aquele grupo vai ter direito e aí sim é que são indicados os políticos que tiveram mais votos naquela lista aberta. E com a mudança passa a ser um regime majoritário, ou seja, como é que funciona isso? O voto vai diretamente para quem você votar. E como que vai ser essa mudança? Já a partir da próxima eleição, de acordo com o que foi aprovado hoje. A gente conferiu aí alguns parlamentares falando sobre o assunto. Em relação aos processos, por exemplo, de votação na próxima eleição, ficou decidido que o modelo novo, que passa a ser o distritão, conhecido como distritão, já passa a valer a partir de 2018 e valeria também em 2020. Somente depois disso é que haveria uma fase de transição para o modelo distrital misto. E aí, só para deixar claro de novo, a gente contou um pouquinho ontem para vocês aqui. No caso do distritão é o seguinte: a unidade da federação, ou se for eleição municipal, o município inteiro, ele é considerado um distrito só. E são eleitos aqueles que tiverem o maior número de votos. Diretamente, votou naquele candidato, vai para aquele ali mesmo. No caso do sistema distrital misto, a votação é feita em duas etapas. A pessoa vota duas vezes, uma no partido e a outra no candidato. O voto do partido vai para uma lista, ou seja, vai para aquela lista indicada pela legenda, e o voto do candidato aí sim vale como majoritário. Houve muita discussão em relação a isso. O relator, que é o deputado Vicente Cândido, do Partido dos Trabalhadores, não ficou satisfeito. Ele defendia o distrital misto diretamente e disse, na avaliação dele, que o distritão vai gerar um aumento de custo para as campanhas. Procurei fazer um relatório bastante austero de uma reforma política linkada com o mundo, com as grandes democracias, de uma campanha barata, de uma campanha enxuta, de uma campanha isonômica. Estou perdendo aqui o debate e cada um vai responder pelos teus atos com os teus eleitores. O deputado Celso Pancera também defendeu que o trabalho seja feito para migrar para esse sistema de distrital misto, mas avaliou que o distritão era o melhor a fazer no momento. O sistema distrital é a melhor transição ou a menos danosa das transições daqui até o sistema distrital misto, que para mim é o melhor sistema que existe daqueles que foram provados em diversos países. Olha, o assunto está na Câmara dos Deputados, é uma proposta de emenda constitucional, ainda tem muita água para correr aí pela frente, mas já repercute no Senado Federal e Mariana Jungmann tem informações, inclusive, sobre a manifestação do presidente do Senado, Eunício Oliveira. Boa noite, Mari. Boa noite, Rosiane. É isso mesmo, já se antecipando, Eunício Oliveira aí a um assunto que vai chegar no Senado, disse que ele entende que o melhor sistema é o distrital misto, mas que ele sabe que não é possível implementar isso imediatamente, então ele defendeu o sistema
sistema distritão temporariamente. Vamos acompanhar o que ele disse. Vamos aprovar esse distritão, ou seja, esse voto majoritário temporário, para uma transição apenas, mas já vinculado aqui no Senado. Se não vier assim da Câmara, nós vamos incluir aqui no Senado já a vinculação ao voto distrital para as próximas eleições. Essa é a condição que nós temos, ou teremos aqui, para a aprovação do distritão. Eunício Oliveira, Rosiane, que ele defendeu o voto majoritário, disse que isso não vai eleger artista, não. Vai eleger as pessoas que têm mais tempo de militância e que, portanto, têm propostas mais amadurecidas, viu? A gente vai continuar acompanhando e também dando explicações aqui sobre outros pontos, porque ainda ficou ponto para ser discutido na próxima semana. Tamanho embate que é quando o assunto é reforma política. E nessas votações que foram feitas entre ontem e hoje, outra decisão foi em relação ao financiamento das campanhas, mas agora quem conta pra gente o que é que ficou decidido é Lucas Por Deus Leão. Boa noite, Lucas. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Foi criado ontem, com a aprovação lá do relatório da reforma política, um fundo para financiar as campanhas eleitorais no valor estimado de 3,5 bilhões de reais. Esse fundo vai valer para todas as eleições. O relator no início, o relator Vicente Cândido do PT no início, teria colocado 3,5 bilhões para a primeira campanha em 2018 e a metade desse valor para as outras eleições. Mas ele disse que a maioria dos deputados o pressionou e ele alterou o texto, dobrando também o valor para as outras eleições. Portanto, 3,5 bilhões de reais para o fundo eleitoral nas campanhas de vereadores, deputados, presidente, todas as eleições, viu, Rosé? E portanto, mais assuntos para a gente explicar, porque a gente lembra que tudo isso vai para votação no plenário ainda e tem que passar por 2 turnos. Ainda sobre isso, um pouquinho de bastidores para vocês, de algumas curiosidades. Por exemplo, ontem, justamente para poder dar celeridade nessa votação lá na comissão, o plenário suspendeu até votações ali no plenário da Câmara dos Deputados, porque regimentalmente, se tiver tendo sessão de votação no plenário, as votações não podem ocorrer nas comissões. Então, esses bastidores aí para vocês. Outra informação de bastidor, mas que foi das decisões também, é de uma curiosidade. No meio desse relatório, tinham 2 propostas ali apresentadas pelo relator Vicente Cândido que surpreenderam a comissão e que, no final das contas, elas foram rejeitadas. Uma ideia apresentada era para acabar com os cargos de vice-presidente, vice-prefeito, vice-governador. E aí, num caso de vacância, no caso de a pessoa sair dali daquele cargo titular, aí quem assumiria imediatamente seria o titular do Legislativo, do Poder Legislativo que estivesse presidindo a casa. Isso foi rejeitado. A outra curiosidade é que tinha também na proposta uma ideia de acabar com a vaga de suplente de senador. A gente sabe que é um cargo que sempre gera polêmica, porque diz, ele não teve voto, são 2 suplentes que entram ali com o senador. Esse assunto tem até uma discussão mais ampla na sociedade. A curiosidade é o que é que tinha de proposta para colocar no caso de um senador sair. Quer dizer, o que é que aconteceria? Não tem suplente, o que é que aconteceria? Não era o que se discute de uma forma mais geral, de coloca o outro que teve uma votação mais expressiva. Não, a ideia era pegar um deputado federal mais votado daquela sigla ou da coligação e aí fazer essa promoção, digamos assim, o deputado federal iria virar senador. Isso também não foi aceito. E ainda em discussão de reforma política, uma outra comissão recebeu hoje parecer favorável para acabar com as coligações e também estabelecer aquela cláusula de barreiras, que é um percentual mínimo para que os partidos políticos tenham direito ao fundo partidário e ao tempo de televisão. O relatório foi apresentado com parecer favorável a esses pontos, mas a votação ficou para a próxima semana porque houve um pedido coletivo de vistas. No próximo bloco a gente volta com outros assuntos. Daqui a pouquinho eu volto já.
Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente já falou no bloco anterior do que ocorreu nos corredores do poder do Supremo. Falamos também dos corredores do poder no Congresso. E agora eu falo sobre os corredores aqui no Palácio do Planalto, onde a gente está hoje. Mas quem tem informações é a Daniele Popov, porque hoje teve cerimônia aqui e o presidente da República, Michel Temer, anunciou a divisão do lucro do FGTS para os trabalhadores. Conta os detalhes pra gente. Dani, boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Quase 90 milhões de brasileiros vão receber 7 bilhões e 800 milhões de reais nas contas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O crédito será feito até o final do mês, como distribuição dos resultados do fundo, que terá uma rentabilidade de até 7,14%. A medida foi anunciada no evento no Palácio do Planalto. Com essa distribuição dos resultados do fundo, serão creditados, em média, R$ 29,62 em cada uma das 245 milhões de contas do FGTS. O presidente Michel Temer destacou que é a primeira vez que o lucro do fundo é distribuído aos verdadeiros donos do dinheiro. O presidente acrescentou que é preciso fazer uma distinção entre medidas populistas e populares no momento de tomar decisões. Convenhamos, é a primeira vez que os lucros do Fundo de Garantia são divididos com os verdadeiros donos do dinheiro. Isso é que é tratar, pensamos nós, os trabalhadores, com respeito, sem paternalismo. Aliás, sempre fazendo, meus amigos, uma distinção muito clara entre as medidas populistas, que são aquelas que, produzidas hoje, ganham aplauso amanhã, mas causam um grande prejuízo depois da manhã. Ainda em discurso, o presidente Michel Temer afirmou que o governo se pauta pelo diálogo com o Congresso Nacional e com a sociedade. Responsabilidade fiscal e social também foram citadas como prioridades do governo, segundo Michel Temer. Mais cedo, durante a cerimônia de assinatura de acordo de cooperação entre a AGU e as Procuradorias Gerais dos Estados e do Distrito Federal, o presidente afirmou que a harmonia entre os poderes deve ser mantida por se tratar de uma determinação constitucional. Agora a gente conversa com Carolina Pimentel, da Agência Brasil, que tem outras informações. Carol? Obrigada, Dani. Bem, a gente vai falar de saúde. O Ministério da Saúde apresentou hoje umas mudanças propostas na Política Nacional da Atenção Básica. Essas propostas estavam em consulta pública, que terminou hoje, um período aí para a população poder opinar. E a expectativa é que até o final de agosto a proposta seja finalizada e entre em vigor em setembro. Hoje o país tem mais de 42 mil unidades básicas de saúde que são responsáveis aí por solucionar cerca de 80% dos problemas de saúde da população e evitarem aí que as pessoas procurem os serviços de emergência. E uma das principais propostas é o reconhecimento de outros modelos de atenção básica que já existem nos municípios e que vão poder receber financiamento do SUS. Agora a gente vai mudar de assunto e vai falar que o INCRA reconheceu 6 terras de comunidades quilombolas em 4 estados. Na Bahia foi reconhecida a comunidade remanescente de quilombo de Morro Redondo, no município de Ceabra. No Pará, na cidade de Óbidos, foi a comunidade do quilombo Peruana. E na Paraíba, uma área no município de Areia foi destinada aos remanescentes do quilombo de Engenho Mundo Novo. Em Sergipe, foram reconhecidas 3 terras quilombolas. As comunidades quilombolas são formadas principalmente por descendentes de ex-escravos, trabalham principalmente no campo e nessas áreas reconhecidas preservam as tradições e práticas culturais próprias. Aí, segundo o INCRA, estima-se que em todo o país existam mais de 3 mil comunidades quilombolas. É com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Agora vamos até a redação da TV Brasil em São Paulo conversar com Vanessa Casalino, porque houve uma decisão lá de condenação em relação a ex-funcionários da FEBEM. Boa noite, Vanessa. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. A Justiça de São Paulo condenou 12 ex-funcionários da antiga FEBEM, hoje Fundação Casa, por crime de tortura. Em 2005, eles foram responsáveis por uma violenta agressão a menores da unidade da Vila Maria, que fica na zona norte da cidade. Foi esse episódio que motivou a mudança de nome de FEBEM para Fundação Casa. Na decisão, o juiz Fernando Carrari afirma que os agressores agiram com extrema crueldade, constatada em provas periciais. Para 10 dos 12 condenados,
condenados, ele determinou pena de 10 anos e 6 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Outros 2 réus pegaram penas mais leves de 1 ano e 2 meses de detenção em regime inicial aberto. Em nota, a Fundação Casa informou que, na época, os servidores foram demitidos, mas que 2 deles acabaram reintegrados por decisão judicial. Ainda de acordo com a Fundação, a unidade da Vila Maria foi extinta em 2007 e hoje, no local, cerca de 60 jovens internos recebem atendimento socioeducativo. O Ministério Público considerou as punições brandas e afirma que já recorreu da decisão. Rosiane. Obrigada, Vanessa. E olha, mais uma informação em relação às investigações envolvendo políticos. A Polícia Federal concluiu um inquérito referente à suspeita de envolvimento do senador Aécio Neves naquele caso de Furnas. E Mariana Jungmann tem as informações. Qual é a conclusão do inquérito, Mariana? É isso mesmo, Rosiane. A Polícia Federal concluiu que não há provas de que o senador Aécio Neves tenha recebido propina por indicações de contratos em Furnas. Com essa conclusão, o inquérito da Polícia Federal é agora encaminhado para o Supremo Tribunal Federal e a conclusão diz que nas oitivas e nas demais provas não foi possível atestar conduta criminosa do senador Aécio Neves. O senador passou a ser investigado, Rosiane, depois que 2 delatores lá da Operação Lava Jato, da Odebrecht, executivos da Odebrecht, citaram que ele teria recebido propina por esses contratos em Furnas, mas a Polícia Federal concluiu que essas delações foram feitas com base em ouvir dizer e que não há, então, provas que não foram embasados com nenhum outro elemento da colaboração. Então, os advogados de Aécio Neves também já se manifestaram no sentido de que vão aguardar que essa conclusão do inquérito seja encaminhado para a Procuradoria-Geral. Foi protocolado no Supremo e agora aguarda para a Procuradoria, que seja encaminhado para a Procuradoria para que ela peça, então, o arquivamento definitivo do inquérito. Obrigada, Mariana Jungmann. Agora a gente conversa de novo com Carolina Pimentel, que tem outras informações aí referente a essas investigações e pedidos de políticos no Supremo Tribunal Federal. Carol. Bem, Rosiane, inclusive falar sobre um pedido aí do senador Aécio Neves. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, negou um pedido da defesa do senador Aécio Neves para que um dos inquéritos contra ele na corte fosse retirado do ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, e transferido para o ministro Gilmar Mendes. Esse inquérito aí em questão, ele foi aberto com base nas delações premiadas da Odebrecht. E, segundo os delatores, Aécio Neves teria recebido propina para defender os interesses da empresa nas obras das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Geral, no Pará. Ao pedir essa mudança de ministro, o advogado do senador Alberto Toron argumentou que o caso trata da atuação de Aécio Neves no âmbito do setor elétrico, mesmo tema de outro inquérito que está tramitando na corte, está sob os cuidados do ministro Gilmar Mendes, no qual Aécio Neves é investigado por desvios na diretoria de Furnas. Inclusive, aí a Mariana acabou de falar sobre esse assunto. Mas na decisão, a ministra Carmen Lúcia entendeu que não há conexão entre os casos e negou o pedido. Agora a gente continua falando dessa vez do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Félix Fischer, do tribunal, negou um novo pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que o juiz federal Sérgio Moro seja considerado suspeito para julgá-lo em casos envolvendo a Operação Lava Jato. O ministro Félix Fischer, ele não quis conhecer o pedido do ex-presidente porque, segundo ele, o meio que foi escolhido pela defesa do ex-presidente para fazer esse pedido, que foi um habeas corpus, não é adequado. A suspeição de Moro já havia sido rejeitada pelo próprio ministro numa decisão que depois foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ainda falando sobre o ex-presidente, a Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal decidiu desarquivar um inquérito contra o ex-presidente Lula, dessa vez relacionado ao mensalão. O processo tem como base um depoimento que foi concedido no final de 2012 pelo publicitário Marcos Valério. Vamos explicar um pouco essa história. No fim de 2012, depois de ter sido condenado no escândalo do mensalão, Marcos Valério procurou o Ministério Público para fazer novas declarações sobre crimes envolvendo políticos e afirmou que o presidente, que 7 milhões de reais da empresa Portugal Telecom haviam sido usados para pagar dívidas eleitorais do PT. É com você, Rosiane.
E a gente aguarda a manifestação da defesa do ex-presidente Lula. Agora, sobre uma outra investigação, a gente conversa com o Maurício de Almeida na redação do Rio de Janeiro, desta vez envolvendo aí o nome do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes. Boa noite, Maurício. Boa noite, Rosiane. A Justiça do Rio aceitou a denúncia por improbidade administrativa contra o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes. De acordo com o Ministério Público, o ex-prefeito concedeu ilegalmente a isenção de uma taxa de obras para a empresa Fiore Empreendimentos Imobiliários, que foi responsável pela construção do campo de golfe olímpico. De acordo com o MP, devido a essa isenção, a Prefeitura do Rio acabou tendo um prejuízo de 4 milhões de reais. Segundo a assessoria do ex-prefeito Eduardo Paes, recentemente, no dia 1º desse mês, ele foi inocentado em outra ação na Justiça do Rio, que também era motivada por essa mesma isenção. Por causa disso, segundo a assessoria de Eduardo Paes, ele provavelmente vai ser considerado inocente nesse outro caso. E ainda falando sobre justiça, os dois policiais militares, Fábio Barros e Davi Centeno, que são acusados pela morte da estudante Maria Eduarda, de 13 anos, em uma escola municipal aqui do Rio de Janeiro, agora são réus. A Justiça aceitou a denúncia de homicídio doloso contra esses dois policiais. Segundo o Ministério Público, os dois agiram com a intenção de matar quando dispararam num ambiente onde várias pessoas estavam passando, inclusive crianças, dentro desse colégio. Vamos continuar falando de investigações, só que agora em Brasília, nos estúdios da Rádio Nacional, onde está a Jéssica Gonçalves. Boa noite, Jéssica. Oi, Maurício, boa noite a você e a todos. Pois é, empresários e agentes políticos que davam apoio financeiro ao roubo de cargas no Brasil são os principais alvos da Operação Ixos 2 da Polícia Federal, Rodoviária Federal e Militar de Goiás. A ação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira. O esquema criminoso pode ter movimentado cerca de 30 milhões de reais. Rosiane. Obrigada, Jéssica. Todos esses detalhes no site agenciabrasil.ebc.com.br. A gente acabou de receber uma informação também que amanhã a Mariana Jungmann vai detalhar para vocês, que foi uma decisão do PMDB de suspender deputados que votaram pela continuidade da denúncia contra o presidente Michel Temer lá na Câmara dos Deputados. Amanhã a gente detalha para vocês. Boa noite a todos. Até lá. Boa noite, Mari. Boa noite, Rosiane. Eu te espero aqui amanhã.